Boa tarde a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos acompanhando pela internet. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tivemos aqui uns contratempos, mas aparentemente conseguimos resolver. Espero que tudo corra bem. Que Jesus possa, então, nos abençoar nesta tarde, para que todos nós estejamos bem, tanto nós que estamos aqui no Manuel Bento, quanto aqueles que estão nos acompanhando nos seus lares, para que tudo corra bem, todos estejam em paz, em harmonia, que todos possam receber as energias que os vão reequilibrar e, naturalmente, também as informações e as ideias que os vão transformar. Condenar ou compreender é uma palestra que eu já faço há um tempo. Eu repaginei ela um pouquinho e eu decidi trazê-la novamente, né? Porque o assunto requer que a gente converse sobre ele várias vezes. Nós vivemos num mundo em que temos de interagir uns com os outros. E até onde a gente aprende com a doutrina espírita, né? Eu vou até colocar o próximo slide aqui. A gente aprende com a doutrina que essa interação ela se dá por uma necessidade de evolução do ser. Tá? O espírito em si, ele tem suas vivências, suas experiências de milênios, milhares e milhares de anos. E o princípio espiritual, né, que você tem o princípio, vamos assim dizer, material, é aquele que gera a matéria, né, mas você tem o princípio espiritual, que é o princípio inteligente, que somos nós, espíritos. Que para chegar no estágio que nós chegamos, né, para chegar no estágio que nós somos hoje, são milênios e milênios de tempo aí reencarnando, usando corpos diferentes, migrando, tá? Do reino mineral para o animal, para o vegetal, para o animal, até chegar no nominal. Isso, pelo menos, é o que os espíritos falam. Então, vocês conseguem imaginar essa trajetória do espírito aí de bilhões de anos para chegar no nível que nós chegamos hoje. Porém, para chegar no nível que nós chegamos hoje também, a gente vai interagindo nesses outros ambientes, adquirindo essa capacidade intelectiva que nós temos, de uso da razão. Porém, durante muito tempo, nós estagiamos no reino animal, onde o instinto fala mais alto, onde o raciocínio ele é restrito, ele é curto, ele não é, né? Então a gente age por instinto, por impulso. Durante muito tempo a gente fez isso. Depois adquire a capacidade de... Tá bom, minha filha? A gente adquire a capacidade de reflexão, que aí tem a razão, né? E a gente começa a fazer opções, a gente começa a ter os aprendizados necessários. E nesse aspecto, como espíritos que somos, no plano espiritual, né? Por ser energia, nós nos como é que poderia dizer? Nós nos posicionamos no plano espiritual de acordo com a nossa vibração, com a nossa energia, de acordo com os nossos aprendizados. Então, no plano espiritual, não há a mistura que nós temos aqui na Terra. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Por quê? Porque lá já se separa. É por energia, entende? É pela vibração da pessoa. Por aquilo que ela transmite em si mesma, através dos seus aprendizados, das suas experiências, das suas emoções e por aí fora. Então, exemplificando mais ainda, imagine vocês uma família, né, que os membros vão desencarnando, muitos acham que vão se reencontrar no plano espiritual, mas não é bem assim a realidade. Pode ser que não se encontrem,
por essa questão da distinção que se faz lá pela característica de cada um, pela energia de cada um e por aí afora. Então, lá no plano espiritual há essa separação. E o espírito precisa evoluir. Tudo isso que a gente vivencia aí há bilhões de anos é para a nossa evolução. Como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso aprender coisas novas quando eu estou convivendo num ambiente em que todos são mais ou menos parecidos? Lembre-se, vão se posicionar de acordo com a sua própria característica. Então lá eu tenho essa dificuldade. Aonde que eu consigo fazer novas experiências? É encarnando. E no encarnando eu vou conviver com diferente. Tudo bem? Então eu vou conviver aqui com espíritos mais evoluídos que eu, com espíritos que estão na mesma faixa de entendimento, de aprendizados, de energia, de vibração, como eu, e também com os mais inferiores. É aí que gera uma série de questões, que gera uma série de situações em que nós precisamos, através dessa interação, né, com os diferentes, tirar os nossos aprendizados. Tá? Isso é um início aí para a gente entender que a gente está convivendo num mundo com espíritos bem diferentes da gente, outros semelhantes e outros superiores, e uma boa parte aí talvez até inferiores. Por isso que às vezes a gente fica chocado com atitudes de algumas pessoas, as quais a gente abomina. A gente fala, não é possível que a pessoa haja assim no mundo. Alguns, inclusive, questionam a Deus. Como é que Deus permite? Bom, Deus permite por causa disso que eu expliquei para vocês. Todos precisam aprender, todos precisam ter as suas experiências. Mas Jesus já falou que a porta, né, ela é estreita. Então, todos terão que migrar para essa porta estreita. De que forma? Com seus aprendizados. Então, essa convivência, ela se dá, tá bom? No mundo. Porém, o que acaba acontecendo? Muitos de nós acabamos nos ocupando com o lixo alheio. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou vivendo a vida daquela pessoa, eu não tenho, às vezes, nada a ver com aquela pessoa, mas as atitudes delas me incomodam. Só que ela é ela e eu sou eu. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Mas ela está convivendo, às vezes, no mesmo ambiente, próximo. É um vizinho, ou às vezes é um parente, ou é até mesmo um membro da família, né? Só que as atitudes é dele, mas eu me incomodo ao extremo, então eu me ocupo com o lixo, eu chamo de lixo alheio. Eu viro um caminhão de lixo, carregando aquilo que eu não concordo, né, das atitudes dos outros. Qual é o problema disso? O problema é que, sem perceber, a gente acaba se perturbando. A gente sem entender como assim? Por que está acontecendo isso comigo? E não para pensar que é a sua atitude diante do mundo. É a forma como você se posiciona diante das coisas que estão acontecendo no mundo, as quais, muitas delas, você não concorda. Só que sobre as quais você não tem controle. Porque não depende de você. Entende onde eu quero chegar? E às vezes a gente vai se perturbando ao ponto, tá, gente, de chegar em processos depressivos. Fazendo assim uma pesquisa, e aliás, isso já é tema de estudos, né? As causas da depressão
elas não são padrões, vamos dizer, a causa é essa. É a falta de um determinado hormônio no cérebro. Tudo bem, mas como é que esse hormônio, por que esse hormônio está faltando? O que é que causou? O que é que faz com que a pessoa sinta, né, produza essa alteração na química do cérebro para provocar a depressão? Se o cérebro é estimulado pelos sentimentos, pelas emoções, pelas vivências. Então, quando a gente não para pensar que o fato da gente estar convivendo num mundo onde a gente começa a discordar de uma série de coisas sobre as quais nós não temos controle, sem perceber, a gente vai inadvertidamente nos enchendo aquilo que eu chamo de um lixo alheio, e através disso a gente vai adoecendo. Ao ponto de cometer, às vezes, alguma loucura. Vou contar aqui para vocês o caso de um conhecido meu que surtou. E essa imagem que vocês estão vendo aí, eu tenho certeza que muitos de vocês ficam horrorizados quando vem uma coisa dessa, certo? Pelo menos deveriam, né? Ora, uma coisa é você ver a pessoa agir assim, jogar a latinha lá. A outra é você chamar para si aquilo. E foi o que aconteceu com esse meu conhecido. Ele já vinha num processo de não concordância com as coisas do mundo. Ele conversava muito comigo em relação a essa questão. Ele sabia que a gente fazia palestras e tudo, então ele queria entender determinadas coisas, mas ficava difícil, porque você explicava coisas para ele, mas ele não concordava, ele não aceitava. E ele tinha uma certa dificuldade também, porque tudo que ele trazia para dentro da casa mental dele, pior, para dentro do lar dele, tinha a ver com isso. Então ele assistia da Atena todo dia, por exemplo. Você sabe o que é, certo? Então você imagina você todo dia assistir da Atena lá na sua casa. Se você tem capacidade para discernir, para separar, para isso e aquilo, vai lá. Mas se você não tem isso, você acaba... Do que você está se alimentando? De coisas boas que tem no mundo? Ou só das desgraças que aparecem no mundo? Então, o que se transforma o seu mundo? A sua forma de ver o mundo. E ele estava surto, de não concordar com um monte de coisa, ficava com raiva, ficava com não sei o quê, começou a tomar remédio, inclusive. Até que um dia, parou no farol, uma pessoa parou também e jogou a latinha. Sabe o que ele fez? Saiu do carro dele, foi lá, pegou a latinha e jogou dentro do carro da pessoa. A pessoa jogou de volta. E aí começou um bate-boca. Farol abriu, todo mundo buzinando, aquela loucura. Mas sabe qual é o pior dessa história? É que ele era motorista de um desembargador. E ele largou o desembargador lá no carro, saiu, ele estava tão... que foi lá, nesse embate. O que acabou acontecendo com ele? Foi afastado por problemas de psicóticos, coisas assim, começou a tomar remédios e acabou perdendo a função. Por conta do quê? De um surto, que já esse surto vinha sendo alimentado por uma questão de você não conseguir conviver no mundo sem que o mundo o afetasse a este ponto. E como nós temos que conviver no mundo, como eu já falei aqui no início, com pessoas diferentes, com espíritos em hierarquias diferentes, capacidades diferentes, entendimentos diferentes, necessidades diferentes, nós temos que aprender a estar conosco e aprender a observar isso que está aqui, ó. Condenar ou compreender as atitudes alheias. Tá? É sobre isso que a gente vai discorrer agora. Isso aqui foi só um introito da palestra. Porque agora a gente vai discorrer sobre ela. E eu vou começar com uma frase, tá?
Tu julgarás a ti mesmo, respondeu o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Olha que interessante essa frase. Sabe de quem ela é? Ela é do Antoine Saint-Exupéry, né? Que é o autor do Pequeno Príncipe. É retirada do livro. Então, o que ele está propondo aqui? Você vai julgar você mesmo, que é mais difícil, porque é mais fácil você julgar os outros. Só que com a sua medida. Certo? E a gente esquece que os outros também estão nos julgando com a medida deles. E essa frase, então, faz com que a gente vá tratar dessa questão aqui. Que juízo fazemos das atitudes alheias? Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Ora, quem é que está falando aqui? É Jesus. E por que ele propõe isso? Ele está dizendo assim, não julga. Porque da mesma forma que você julgar, você também será julgado. E com a mesma medida também. O que ele quer dizer com isso aí? Que a gente está, de fato, convivendo num mundo que tem atitudes diferentes das pessoas, mas que também tem pessoas que não concordam com as nossas. E quando eu me coloco para julgar, eu abro o tempo para também ser julgado. Certo? É lei de ação e reação, causa e efeito. Nós realmente temos capacidade e a devida autoridade para julgar alguém? Uma coisa é eu não concordar com a atitude de alguém. A outra é eu julgar. Vocês concordam? Eu posso não concordar, mas aí eu julgar, eu já estou me colocando numa posição de juiz. Será que nós temos essa capacidade? Eu posso não concordar, mas daí julgar. Eu não sei por que a pessoa age daquele jeito. A gente não conhece o íntimo da pessoa, o que a levou a agir daquela forma. Certo? Como se constrói nossa base de juízos sobre nós mesmos e sobre os outros? Isso é uma outra questão para a gente pensar. Eu não vou dar respostas aqui não, tá, gente? Eu vou trazer muitos questionamentos. Como é que essa base é construída? A gente nasce com uma base, mas a gente recebe muitos inputs, muitas informações do mundo, das convivências, onde a gente vai formar essa base. E quem garante que essa base é a correta? Quem garante que essa base está fazendo bem para você? Se você não está adoecendo com ela. Os conceitos espíritas esclarecem quem efetivamente somos na atualidade. Então, quem somos hoje? Nós aqui hoje encarnados. Lembra que eu falei? Somos espíritos que já tivemos várias experiências, várias vivências, e estamos em processo de aprendizados, por isso que a gente reencarna. A gente só está aqui porque precisa aprender alguma coisa. Senão, não estaríamos. Esse é o ponto. E temos toda uma história do passado, em várias vidas, com várias experiências, onde foi formando o nosso caráter, nossa personalidade, nossos valores. E cedinho, assim, lá em lar, a gente começa a aprender com os pais também algumas coisas. Então, hoje eu sou um misto, né? Uma mistura do que eu sou como espírito nas minhas vivências, mas aquilo que eu adquiri na fase da infância, convivência com os pais, na convivência com o meio em que eu estou inserido também. Esse sou eu hoje. Significa que eu sou o mesmo de antes? Não, porque eu tenho aprendizados, né? Eu consigo, através dessas vivências, me transformar.
O objetivo é esse, é você sair daqui transformado. Melhor. Bom, todo juízo sobre fatos, pessoas ou atitudes, inclusive as nossas, que mantemos no presente, tem ligação direta com eventos ocorridos anteriormente. O que estou querendo dizer com isso? Às vezes você teve uma experiência no teu passado que foi muito forte para você. Você reencarna justamente com o objetivo de transformar em cima dessa experiência. Mas aí você não consegue conviver com essa experiência quando ela acontece com você, né? No dia a dia. É algo que vem lá de dentro, você não sabe nem por quê. Uma fobia qualquer, uma situação qualquer, não tem uma explicação. Vai lá no psicólogo, explica, o psicólogo também não consegue entender. Por quê? Porque é algo que vem lá de trás. Quantas pessoas se sentem isoladas nesse mundo, não se sentem satisfeitas com as situações? Por quê? Porque está sentindo um vazio de algo que precisa, que vivenciou e que precisa vivenciar também. Então, nossos juízos são subprodutos de experiências e conhecimentos adquiridos na idade infantil e também através das vivências pregressas. Isso aí eu acabei de falar para vocês. A vivência possibilita absorver experiências que alteram a base de conceitos e juízos. Olha que interessante. Viver, e se você conseguir viver bastante, maravilhoso. Porque com a vivência, com a experiência, você vai alterando a sua base de conceitos e juízos. Coisas que você se incomodava antes, talvez hoje não te incomode mais. Coisas que você condenava na atitude do outro, você teve que passar por uma experiência onde você agiu igual. E aí você fala, opa, como é que pode? Eu condenava aquilo e agora eu fiz o mesmo? Por quê? Talvez você não tivesse alternativas. Então, isso são experiências que vão transformando a gente, vai transformando a nossa base de juízo que a gente faz das atitudes dos outros, inclusive as nossas. E a nossa concepção de certo e errado? Ela é fixa ou ela se transforma? Ela é passível de transformação. Ao longo do tempo, o que é certo numa época, ela passa a ser errado na outra. Coisa que era aceita num tempo, já não é mais aceito no outro. E por aí afora. Então, lembra que eu falei que da experiência você vai vivenciando e você vai transformando a sua base de juízo? Como já vimos, todos possuem um reservatório moral ou coleção de regras e princípios a ser cumpridos, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes em boas ou más, as nossas e as dos outros. Então a gente tem essa base, okay? Que pode ir se transformando conforme a gente já falou aqui. Será que o meio em que convivemos contribui ao longo do tempo para mudar a nossa forma de compreender, analisar e julgar as atitudes alheias? É uma questão. Eu não vou responder, porque isso é para cada um pensar. Será que uma mudança de ambiente pode nos transformar? O que vocês acham? Eu estou habituado com um determinado ambiente, onde eu aprendi coisas, onde as atitudes são certas, erradas, de repente eu mudo para outro ambiente. E esse ambiente é diferente desse. Como é que será que ele pode ajudar a me transformar ou eu vou querer transformar o ambiente lá? Já pensou eu chegando no lugar e querendo que as pessoas ajam conforme eu acho que é certo? Vocês acham que eu vou ser feliz? Vocês acham que eu vou ser aceito? Tem mais essa. Ou eu posso aprender com o pessoal de lá? Para pensar. Será que se tivermos de mudar para um outro país com cultura e valores diferentes dos nossos, manteremos o mesmo modo de ver, analisar e julgar as coisas? Coisa para pensar. Eu tenho que mudar para um país onde a cultura é totalmente diferente.
Vamos imaginar as mulheres. Desculpem usar as mulheres, mas temos exemplos aí. Vocês vão mudar para um país onde não se admite que a mulher use, ela vai ter que usar aquelas roupas. É uma cultura totalmente diferente, hábitos diferentes, conceitos diferentes. Imagine você vivendo num ambiente desse, onde você vai ter que se sujeitar ao meio. Como é que vai ser? Estou dando um exemplo aí bem drástico, mas que é a realidade de alguns. Não devemos esquecer que são os nossos valores morais ou nossas verdades que denotam a forma e o material utilizados para analisar, medir, julgar e sentenciar quem quer que seja. Guardem bem isso, tá? São os nossos valores que servem para isso. Então eu crio um material que vai ser usado para analisar, medir, julgar e sentenciar quem quer que seja, inclusive nós mesmos. Conceitos às vezes trazidos de milênios por pessoas dominadoras são passados e vai contra inclusive a natureza de muita gente. E as pessoas sofrem porque a natureza pede uma coisa, mas os conceitos, presentes são outros. Sofrimento atroz. Outra frase. Quem sabe direito o que uma pessoa é, antes sendo, qualquer julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. Olha que interessante. Essa frase aqui, gente, é do Guimarães Rosa. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando uma pessoa faz uma determinada coisa sobre a qual a gente não concorda, a gente meio que sentencia aquela pessoa e cria uma marca. Ora, mas a pessoa não tem as experiências dela? Será que aquilo que ela fez, sobre a qual nós a marcamos, não a transformou? Ela não aprendeu com aquilo? Quando eu olho ela, passou 10 anos, eu olho ela hoje, eu vou olhar ela com o que ela aprendeu hoje ou com o que ela fez lá no passado, que ficou aquela marca? Entendem? Ora, todos nós estamos aqui em processos de aprendizados. Então, quando eu olho uma pessoa pelo que ela fez no passado dela, eu não estou dando a oportunidade de saber quem ela é hoje. E eu posso perder uma tremenda de uma oportunidade. Só que nós temos que ser honestos, a gente não pode ser como os políticos, tá? Desculpa eu usar isso, mas na política você chama o cara de ladrão hoje, quando é 2 anos depois você está junto com ele, entendeu? Mas aí é por interesse. A gente está falando aqui de emoção, a gente está falando aqui de saúde mental, a gente está falando aqui de você conseguir conviver no mundo sem que esse mundo te destrua, ou sem que ele te afete a tal ponto de você adoecer. Nós julgamos de fato ou já condenamos? Aqui é uma pergunta. Quando eu vi quando aquela pessoa joga a latinha lá, a gente julga, fala, por que essa pessoa jogou a latinha? Vamos ver. Vamos analisar as atitudes dela, o que ela aprendeu na infância, se ela foi educada, se ela não foi. A gente vai fazer isso? Olha só, já condena. Certo? Quando analisamos ou pensamos na atitude de alguém, principalmente aquelas que nos desagradam, será que o fazemos com imparcialidade? A imparcialidade de um juiz? Porque o juiz deve ser imparcial, né? Deve. Para agirmos no mundo com imparcialidade, precisamos de um nível de conhecimento e entendimento que nos coloque acima das pessoas ou ações praticadas por elas. Então vamos lá. Se eu vou julgar a atitude daquela pessoa que jogou a latinha, ou eu tenho que estar superior a ela, ou não fazer a atitude que ela faz. Já é uma coisa. Mas será que eu já não fiz? Numa vida anterior, talvez?
Será que eu não aprendi jogando latinha, depois minha casa enchendo com a inundação? Como é que é? Mas se eu me coloco como superior, o que eu estou fazendo? Vem uma outra questão aqui. Uma pessoa realmente elevada se apresenta e se coloca como tal? Um espírito superior vai chegar aqui, ó, eu sou um espírito superior, vocês todos me ouçam. Se ele vier fazer isso, pode sair fora. Porque ele não tem nada de superior. Se ele precisa dizer para todo mundo que ele é superior, significa que ele não o é. Que as pessoas que são superiores, elas são consideradas superiores por suas atitudes, principalmente as de compreensão, de paz e bem-estar, que elas exalam e que elas colocam no ambiente em que elas vivenciam. Elas não precisam anunciar. Então, quando eu me coloco para julgar alguém, eu estou me colocando em que situação? De superior. Atire a primeira pedra, João 8, 11. Vocês conhecem essa passagem, certo? A mulher adúltera, ela ia ser apedrejada, trouxeram-na para perto de Jesus para provocá-lo, disseram, olha, essa mulher foi pega em adultério, diz a lei que ela tem que ser apedrejada até a morte, tu o que dizes? Jesus olhou para o pessoal, olhou para a mulher, e aí propôs para eles, olha, aquele dentre vós que tivessem pecado, joga a primeira pedra. Ficou quieto lá, esperando. Aí as pessoas fizeram uma autoanálise. Lembra do Saint-Exupéry, ó, tu julgarás a ti mesmo. Fizeram uma análise e foram saindo. A mulher ficou sozinha lá. Aí Jesus falou, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Se foram. Nem eu tampouco te acuso, vá, não peques mais. Olha que coisa maravilhosa. O que a gente tira dessa lição? O atire a primeira pedra é um convite para uma análise sincera de quem somos realmente. Se nunca erramos ou se ainda não erraremos. Para isso a gente tem que fazer esse processo de análise. Tá? Vai, não peques mais, que ele fala para a mulher, que havia sido pecadora, é um convite à aceitação dos nossos erros com o devido arrependimento. É também um convite para seguirmos adiante tentando não errar mais. Olha que interessante. Kardec pergunta para os espíritos, né? Quando é que um espírito que cometeu lá os seus equívocos no mundo, ele começa um processo de transformação dos seus erros? A resposta foi, a partir do momento que ele se arrependa. Olha que interessante. Quando a pessoa reconhece seus erros, ela se arrepende, ela começa todo um processo de modificação daquilo, de reparação do erro, de não errar mais e por aí afora. Vá, não peques mais. Atire a primeira pedra, vá, não peques mais. Para quem raciocina e aceita seus erros e os erros alheios, o aprendizado e a evolução se dará de forma mais rápida. Porque a gente vai começar a usar a razão sobre a emoção. A gente vai agir no mundo na base da emoção, mas a adrenalina vai baixar e a gente vai usar a razão para analisar as nossas atitudes e analisar as atitudes dos outros. Vou ter que acelerar um pouquinho. Não devemos julgar a vida dos outros, porque cada um de nós sabe a sua própria dor e renúncia. Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu caminho é o único. Então, é uma reflexão, e essa é do Paulo Coelho. E vai nos remeter para a próxima etapa aqui. Ó. Realmente temos base para condenar? Mais reflexões. Outro conceito espírita nos diz que todos somos, ao mesmo tempo, devedores, necessitados de aceitação e compreensão e aprendizes. Lembra que eu falei? Se nós estamos encarnados,
é porque não somos superiores, é porque ainda precisamos aprender coisas. Todos precisam aprender a mesma coisa? Talvez não, cada um vai aprender de acordo com as suas necessidades. Né? Qual o principal objetivo da reencarnação? Como é que sairemos dessa vida? Piores, iguais ou um pouco melhores do que antes? É um questionamento que a gente faz. Por que a doutrina espírita chegou na minha vida? Para eu continuar o mesmo? Ou para eu aprender com ela e a partir do aprendizado, tentando colocar em prática os aprendizados? Kardec ele tem uma frase que ele diz assim: se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências e as suas más inclinações. Então ele está dizendo que o espírita é aquele que estuda a doutrina e que está ali no esforço constante, né, de aprendizados e de transformação. Para o espírita consciente, melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém é tomar a decisão de visualizar bem fundo sua própria intimidade. É a famosa reforma íntima que a gente tanto fala. Né? Porém, somente poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber, ou seja, aquilo que não está consciente, dificilmente repararemos ou ainda modificaremos. Então eu tenho que ir fundo, eu tenho que ser muito sincero comigo mesmo. Senão não vou conseguir transformar. Se eu não aceitar as atitudes, ou determinados pensamentos, ou determinadas reações instintivas, eu não vou conseguir trabalhar isso. Consciência e aceitação de si mesmo é que é necessário. Ter consciência de quem você é e aceitar de fato quem você é. Ao mundo é contrário àquilo que você sente. Você tem que aceitar o que você sente. Senão, como é que você vai trabalhar isso? Você não precisa expor isso para os outros. Isso tem que ser seu. Você é autônomo nesse aspecto. É o mínimo que se espera do espírito estudioso e questionador que usa a razão sobre a emoção. Consciência de si mesmo e aceitação de si mesmo. Mais uma frase. Com o tempo você aprende que com a mesma severidade que julga, você será em algum momento condenado. Por quê? Porque nós não julgamos, nós condenamos. Essa aqui já é do Shakespeare. E vai nos remeter para a próxima. Será que nós também nos auto-julgamos? Devido a conceitos enraizados de pecados e culpas, temos uma certa dificuldade em aceitar que em nós mesmos, né? Em nós mesmos, algum erro cometido. Quando não enxergamos a nós mesmos, estamos nos auto-enganando, porque para muitos a verdade é insuportável, fazendo com que enclausurem os sentimentos no inconsciente. Os psicólogos falam muito isso, sobre o engavetamento, né? Você vai engavetando, não mexe com isso. Só que eu condeno no outro aquilo. A mesma coisa que eu não mexo com o meu, eu condeno no outro. Porque eu não trabalhei isso em mim. Como espíritas, temos de exercitar o auto-julgamento. Porém, antes de tudo, temos de aprender a nos auto-perdoar. Porque se você ficar esperando o perdão dos outros para você começar um processo de transformação, você vai sofrer. Se perdoe primeiro. Ah, mas o outro não quer me perdoar. Problema de quem? Se perdoe primeiro para que você possa trabalhar isso em você. E ao se transformar, talvez o outro te perdoe. Amar o próximo como a si mesmo. Essa é a receita deixada por Jesus. Lembra disso? Qual o maior mandamento da lei? Amar o próximo como a si mesmo. A Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar para daí eu poder amar o próximo.
Todos nós somos seres à parte e consciências diferentes. Por isso devemos reavaliar nossos conceitos sobre nós e os outros. Cada um, você pega os filhos gêmeos, idênticos, características diferentes, é a sua aparência. Porque o caráter, a forma como eles reagem às emoções, a mesma situação que os dois vivenciam, um reage de um jeito do outro, porque são experiências à parte, espíritos à parte, com vivências diferentes e necessidades diferentes. Condenar é se colocar como superior, e igualar é se anular. Então vamos lá, são duas coisas para a gente pensar. Quando eu condeno, eu me coloco como superior. Se eu me igualo ao outro, eu estou me anulando. Que aí eu passo a viver a experiência do outro e não a minha. Eu posso observar o mundo, observar as pessoas, achar, estou melhorzinho que aquele ali. Que eu já não faço determinada coisa. Mas você não pode se considerar melhor. Olha, eu ajo igualzinho aquele fulano ali, a gente está na mesma vibe. Será? Quando começarmos a nos aceitar como somos e a partir daí aprendermos a não nos julgar, aprenderemos também a não julgar os outros de forma generalizada. Lembre-se, eu não estou falando aqui que você tem que concordar com a atitude do outro. Estou falando em você julgar a atitude do outro. É diferente. Porque não dá para viver num mundo concordando com tudo que está acontecendo aí, a gente sabe. Só que eu não posso me colocar como juiz. Tá? Precisamos também entender que julgar uma determinada ação ou situação coletiva é muito diferente do que julgar individualmente uma pessoa envolvida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a abstrair, a situação está acontecendo, tem um monte de gente envolvida. Eu vou julgar todo mundo igual? A gente não sabe o que levou as pessoas a estarem lá. Eu gosto de usar um exemplo, que nem todo mundo, às vezes as pessoas ficam meio chocadas, mas, por exemplo, prostituição, todos sabem que é algo errado, certo? Pelo menos não é aceito pela sociedade durante o dia. Que à noite muitos aceitam. Brincadeira à parte, tá? Mas não é considerado algo que não é certo. Agora, uma coisa é eu condenar ou eu achar que não é certo a prostituição. A outra é eu pegar uma pessoa que está se prostituindo e condená-la. Eu não sei por que ela está agindo assim, não sei o que é a vida dela, as situações que ela vivenciou, que ela enfrentou para chegar nesse ponto. Entende o que eu quero dizer? Vai ouvir a história da pessoa para você ver. Uma vez o Chico Xavier foi num prostíbulo, sabiam? E ali ele ouviu histórias, as quais ele ficou, sabe? Ele foi lá para julgar? Ou ele foi para entender as pessoas? Todo mundo acha que ele foi lá para procurar a prostituta, não é isso. Ele foi lá para entender, né? Para tentar ajudar. Segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com o seu julgamento. Isso é uma carta que ele escreveu aos Romanos, né? Romanos 2,1. Olha o que o Paulo está dizendo aqui. Quando eu me coloco para condenar, julgar e tal, o que eu estou fazendo? Eu estou vivenciando a experiência do outro e eu estou trazendo isso para mim. Ao invés de eu viver a minha própria experiência, eu estou vivenciando a do outro. Ao invés de eu vivenciar a minha vida, a minha autonomia como ser espiritual no meu processo de desenvolvimento, eu estou ocupado com os outros. Quando eu poderia contribuir com o mundo com as minhas atitudes diferentes. Mas não, eu estou ocupado em ficar apontando dedos. Olha essa frase.
E disse o divino: ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Essa frase é do Khalil Gibran. Olha que interessante. Disse o divino: ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. O quanto nós somos inimigos de nós mesmos. Agora eu vou concluir, tá bom? Essa frase é para a gente concluir, apesar de que eu vou encerrar com uma outra, né? Nossas condutas, observações, análises, interpretações e julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou prisão no nosso processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Quando eu começo a analisar, lembra do nosso amigo que eu falei? Ele estava preso ao mundo que ele trazia para ele. Ele não conseguia enxergar um mundo diferente, então ele ficou preso às coisas, às desgraças que ele via todo dia na televisão, começou a condenar a atitude dos outros, achar que esse mundo estava perdido, que Deus é injusto, como é que coloca essas pessoas. A pessoa não para perceber que ela está presa num processo de retroalimentar uma emoção doentia, a culminar com o que culminou, como eu já contei para vocês. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, é um alerta quanto a tudo aquilo que afirmamos julgando, pois no auditório da vida todos somos atores e escritores, e, ao mesmo tempo, ouvintes e espectadores de nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Somos autônomos, nós estamos aqui, nós somos tudo isso, tá? A gente está no mundo atuando. Nós temos o nosso papel no mundo. Somos o ator principal do nosso filme, mas às vezes a gente quer ser o coadjuvante do filme do outro. E querendo ganhar um Oscar de ator coadjuvante. Porque está vivendo a vida do outro. Observar atitudes dos outros, as quais você considera equivocadas, é muito normal. Desde que você não se coloque como juiz, esquecendo-se dos seus próprios erros. Lembre-se, todos têm o direito de errar e aprender a partir do reconhecimento do erro. Finalizo com uma frase. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las, porque é o amor que cobra a multidão de pecados, segundo João. Não é? Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Essa frase é de Madre Teresa de Calcutá. E com ela eu encerro a nossa palestra de hoje, tá bom? Agradeço a atenção. Temos questões aqui? Como se autoperdoar? Primeiro, Gisele, você tem que entender que todos estamos aqui em processo de aprendizados. Então, ao invés de você se considerar, por exemplo, como tradicionalmente, né, as igrejas principalmente, e não é nenhuma crítica, mas as igrejas nos colocam como pecadores. O espírita, ele tem que entender que ele é um aprendiz e não um pecador. Quando você substituir esse conceito dentro da sua cabeça, você não é um pecador, você é um aprendiz, você começa a se abrir para os aprendizados que virão. Quando você entroniza na sua mente esse conceito de que você é um pecador, que você está aqui para pagar, você não vai se esforçar para essa transformação. E não é isso que Deus espera da gente. Tá bom? Então, esse processo de auto-perdoar é você entender que muitas das vezes você age no mundo com a base que você tinha naquele momento. Dificilmente uma pessoa age no mundo de propósito para errar. Ela vai descobrir que errou depois. Ora, então, a partir da sua ignorância sobre o tema, você tem que se perdoar. E a partir daí, se transformar. Tudo bem? Mais algum, Milena?
Nós vamos encerrar, então. Mais uma vez, vamos mentalizar Jesus, que é o nosso mestre, o nosso irmão maior. Agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos de estar nessa casa bendita. Pedindo que Jesus nos envolva com a sua energia amorosa, de paz, de bem-estar, com seu calor, né, que nos abrasa, que nos acalenta, para que todos nós possamos retornar para os nossos lares, em paz, em harmonia, e que possamos fazer muitas reflexões na nossa vida a partir daí. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Tudo de bom para vocês.